reservatório de dopamina é composto por um público de pessoas que entenderam que é mais inteligente você procurar um conhecimento que sofreu uma curadoria do que simplesmente escutar uma pessoa que por algum grau de estética ou influência digital acaba alcançando um monte de gente por um viés chamado de viés do prestígio, que a gente tende a dar prestígio para as pessoas muito grandes, muito conhecidas. Essas pessoas acabam ouvindo essas outras pessoas com prestígio, né, e dando ouvido a elas, mesmo o conteúdo dessas pessoas sendo um conteúdo vazio. Então acho que a galera que olhou assim falou, não, peraí, deixa eu escutar o que a ciência e um conteúdo mais acadêmico tem para dizer, e resolveram a partir disso seguir conosco. Ali em 2022 a gente começou a angariar essa galera num timing de internet muito oportuno, porque existia um grupo de pessoas muito grande falando que você tem que trabalhar enquanto eles dormem e não sei o que, e eu cheguei meio que falando, não, calma aí, cara, o sono é importante, você não pode deixar de dormir. Isso, opa, peraí, o que esse cara tá falando de diferente de todo mundo que tá falando, né? A galera falava que disciplina é mais importante que motivação, e eu falava, não, segundo as neurociências, motivação cria disciplina. Então, cara, opa, o que esse cara tá falando de diferente aí? Aí eu lembro que me chamaram para um podcast. O Arthur Petri, do A Deriva Podcast, na época, me chamou para ir lá. Pô, cara, tem que vir aqui porque veio um psicanalista que falou um monte de bobagem, vem aí, tem que falar o teu lado da história. Do outro lado da psicologia, né? Aí eu falei, não, meu, que mané podcast, esse negócio perde tempo aí. O que é podcast? Nem sabia o que era podcast, tô atendendo meus pacientes aqui. Aí eu neguei na primeira vez. Aí, sei lá, 2 meses depois, os caras de novo, pô, vamos fazer aí, cara, vamos fazer um podcast. Eu falei, tá, beleza, vamos fazer. Aí eu fechei a minha agenda de paciente aquela semana e eu fiquei só estudando. Eu falei, bom, querem um podcast? Então vamos fazer um podcast. Aí eu fui pro podcast e eu falei tudo que eu sabia sobre neurociência. Deu 4 horas e meia o podcast. Tudo que eu achava interessante a galera saber. E voltei embora. Falei, deu, beleza, chega, vai, sei lá, 3 mil pessoas vão assistir. Aí o podcast deu tipo 700 mil visualizações. Explodiu, assim, a galera assistiu muito. E aí começaram a me chamar para muitos podcasts. E aí eu tava com uma fila gigantesca de gente para atender na clínica. Comecei a ter outros profissionais trabalhando comigo na clínica, até que o Lucas me manda uma mensagem. Acho que eu fiz uma live numa virada do ano. Tipo no dia 1º do ano, assim, e aí o Lucas me mandou mensagem. Não, tu tinha me mandado mensagem antes, né? Ele tinha me mandado mensagem antes falando assim, cara, a gente tem que ter um infoproduto teu. Em 2021 eu mandei a primeira mensagem pro Wesley, através de um amigo em comum, que fez essa ponte entre a gente. E nessa oportunidade eu falei que eu gostava muito da forma como ele expressava na internet, o conhecimento que ele tinha, eu não tinha visto ninguém falar, e nem daquela forma didática. E que eu vi ali uma oportunidade dele ter algo online, né? Não necessariamente um curso naquela época, porque eu já estava sentindo um pouco de saturação, assim, né, das pessoas. Curso online. Tava ficando meio até pejorativo. Falei, cara, tem infoprodutos, esse negócio aí é os caras que passam a perna na turma, né? Na minha cabeça. E eu não quero infoproduto, tava ganhando uma grana ali trabalhando, clinicando. Naquela época ele estava no doutorado, atendendo muitos pacientes também. E aí o Wesley falou para mim assim, cara, não é o momento, eu tô focado aqui na minha clínica e no meu doutorado. Me chama final de fevereiro. E aí eu botei na minha agenda, final de fevereiro, esqueci dele, segui minha vida trabalhando e tal. Aí virando o ano eu chamei ele, falei, cara, a gente tem que abrir um clube de assinatura para eu postar os meus estudos. Preciso postar os meus estudos, eu acho que eu tenho coisas para dizer. E aí na minha ansiedade, né, sempre fui muito ansioso, eu falei, mas tem que ser tipo até sexta-feira. E isso era segunda. E ele estava voltando de Balneário, ressacado da virada do ano. Aí eu cheguei em casa, a gente já logo começou a fazer reunião, ele me apresentou a ideia. Na própria reunião a gente já fechou o nosso trato ali, né, de como a gente iria trabalhar.
Aí ele já chegou em casa e já começou a processar os bagulho e já cadastrar na Hotmart, fazer as coisas acontecer. E 3 dias depois, ele anunciou num grupo de alunos, onde ele já fazia treinamentos ali de finais de semana. Ali as primeiras vendas já começaram a acontecer. No dia 10 de janeiro, a gente fez a abertura para todo o Instagram dele. Ele fez uma live e tal, nada com estrutura, estratégia, nem nada, foi muito genuíno ali, né? A gente tinha uma meta de 1.000 alunos até final de 2022 e essa meta foi batida em, sei lá, 40 dias, 30 dias, 40 dias. E aí a gente foi fazendo, aí o momento que eu vi que estava se criando um negócio diferente foi quando a gente fez um evento em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo para gravar podcast, que na época eu estava indo muito em podcast. E aí eu postei nos meus stories assim, pessoal, vamos fazer um encontro do RD na pizzaria tal, no bar tal. Isso de manhã. Ou era pro outro dia o encontro, alguma coisa assim. E cara, no outro dia, foi lá no bar original, acho que era o nome Moema. Tinha um segundo andar no bar bem grande, tipo, sei lá, o quíntuplo disso aqui. E no outro dia, a gente chegou no bar, tinha fila para entrar. Tava lotado lá em cima. Tinha muita gente. E tinha muita gente, assim, que eu entrei, tinha uns mano, pô, e aí, seu Wesley, salve, salve, não sei o quê. E tinha um empresário que era dono dos maiores mercados de São Paulo, no mesmo lugar, por causa do RD. Eu falei, cara, acho que a gente tá criando um negócio diferenciado. Aí a galera começou a fazer a tatuagem do RD, a galera começou a se encontrar em piquenique, aí foi um negócio realmente diferente. Eu falei, cara, esse cara é bom, esse cara sabe vender, ele sabe conduzir as pessoas, que foi ele explicando o artigo científico onde eles descobrem que a dopamina tem relação com a motivação. E aí ele explica lá, né, enfim, acende uma luz, o macaquinho tem a oportunidade de realizar um trabalho, que era apertar um botão, para ganhar a recompensa. E aí existe um pico de dopamina quando ele vê que a luz acende, que existe a oportunidade dele aplicar um esforço para ganhar recompensa. Assim, opa, aqui está o pico de dopamina, então ela tem a ver com a motivação de realizar algo. E ele falou assim, cara, então o RD é essa luz. É a luz que vai te ensinar a ter motivação para as coisas que você quer realizar. Aí, enfim, as vendas começaram, a gente tinha realmente aquela meta que ele contou de 1.000 pessoas em um ano. E a gente atingiu isso em 35, 40 dias, provavelmente ali, não lembro o número exato. Eu encontro o reservatório de dopamina em 2023, né? O Lucas, que entrou em contato por conta de uma amiga em comum que nós temos. E é um pouco daquele ponto de virada que ele fala, né? Quando eles deixam de ter uma visão mais de infoproduto e realmente começa a se ter uma visão mais de empresa, né? Então existia um movimento que foi feito, mas um movimento muito no processo quase de secageiro, assim, muito, né, na correria para tentar resolver, né? E, cara, assim, conseguiram segurar os pratos, né? 1 ou 2 quebrou, mas tipo tava assim, né? A empresa tava dando continuidade. E fui chamado para dar uma consultoria de tecnologia, né, em mais ou menos ali maio de 2023, né? Então a empresa ali tinha 1 ano e meio. E era a ideia de fazer um diagnóstico em 1 mês e entregar uma visão a longo prazo, né, de implantação de área, desenvolvimento, né, de pessoas e tudo mais. E com 1 semana eu comento com o Lucas, eu digo, Lucas, na verdade a questão não é tecnologia é o menor dos problemas, realmente tem que se montar um modelo de gestão. Quando você caía para dentro do produto, isso não se sustentava, começava, tipo aquele desenho que a pessoa começa dedicada pra caramba, puta, quero acabar logo esse desenho, metade do cavalo tava muito bem desenhado, outra metade é só, sabe? Então, quando ele teve aquela conversa difícil comigo, onde ele falou, cara, a gente tem que estudar gestão, a gente tem que estudar desenvolvimento de produto, não é só fazer funil de marketing, enfim, vender legal, porque senão a gente vai ter um voo de galinha. Dali para frente, então, a gente começa a acelerar muito esse processo de organização, né, da empresa, desde de entendimento mesmo de perfis, de quem eram os papéis, quais eram os níveis hierárquicos que a gente ia trabalhar, né?
o que é o diretor, o que é o gerente para esse contexto, se teria ou não um coordenador para qual área, quais eram as áreas, né? E dali para frente, o modelo de gestão, planejamento estratégico, estrutura de custo e assim por diante. Hoje o nosso modelo ele se assemelha muito a um modelo de streaming. Hoje os principais parceiros são produtores de conteúdo, professores, né? Os nossos principais recursos têm sido tecnologia e a nossa filosofia, né? São o nosso método, digamos assim. E a forma de monetização disso é através de assinatura. Já passaram mais de 220 mil pessoas nesses 4 anos de reservatório de dopamina. A nossa entrega de valor é conseguir trazer um conteúdo que geralmente fica nas academias, né? E com um linguajar muito difícil de acesso da grande população, a gente traduz isso para as pessoas comuns conseguirem aplicar nas suas vidas. A principal tecnologia que o RD trouxe para o mercado digital, na minha análise, foi a capacidade de traduzir um conteúdo complexo da ciência para uma pessoa que não compreende nada daquilo. Na minha cabeça, essa tradução foi a principal tecnologia muito impulsionada pela minha figura. Que, modéstia à parte, uma das poucas coisas que eu sei fazer bem é dar aula. E eu consigo pegar um conteúdo complexo e transformar em algo simples e interessante. E aí tem toda uma questão de estética, um cara igual eles, que veio do interior, cidade pequena, bebia muito, fumava, era sedentário, tatuado, sabe? Não é um cara de terno, gravata, falando lá, pô, mas você tem que fazer não sei o quê. Não, é um cara igual eles, igual a galera que assina, né? Isso impactou muito também para transmitir a mensagem. E não é um personagem. Tipo, eu sou isso aqui. E a gente entende que o nosso modelo, ele precisa dar suporte para esse pessoal. E é quase um movimento parecido com o que a indústria fez com a ideia do omnichannel, de tu teres, né, o cara que começa um relacionamento, seja no canal físico, no digital e tudo se encontra, a gente tem que buscar isso também. Né? E isso por si só, no contexto de infoproduto, acaba sendo uma inovação. Aqui envolve tecnologia, envolve modelo de negócio, envolve toda uma questão social também, onde a gente consegue de alguma maneira gerar meios para que as pessoas se encontrem, pessoas que compartilham dos mesmos hábitos, dos mesmos valores, né, visões de mundo, né, que o RD proporciona, tanto no digital quanto na questão do presencial, e como isso pode ser feito de uma maneira mais harmônica. Mas com certeza tudo gira em torno de conseguir transformar o RD nessa comunidade cada vez mais palatável e atraente para as pessoas que querem mudar de vida usando esse conhecimento mais preciso, digamos assim. O que me motiva é manter o próprio slogan do RD vivo. O slogan do RD é voar alto de forma leve. Então, quando você começa a ouvir os clientes, os relatos e, enfim, ter mais contato com quem realmente provou daquilo que a gente acredita. Que bom que isso realmente impacta as pessoas. Então, por que não focar num lugar que tem um impacto real na vida das pessoas? Por uma qualidade de vida melhor, né? Buscando, tendo conversas difíceis, né? Como o Wesley bem colocou, né? Às vezes fala muito, não, você tem que se matar, tem que sacrificar o sono, coisa não. E pô, a gente fez isso, né? Só que talvez tu tenha que realmente fazer isso algumas vezes na vida para dar essas coisas, mas isso é sustentável a longo prazo? Tu abrir mão de uma vida saudável, né, em alguns pontos da vida para te tentar dar alguns impulsos, coisa e tal, beleza. Mas isso a longo prazo é sustentável? Né? Então, tu tá atuando numa empresa que passa uma mensagem dessa e que realmente transforma a vida das pessoas, não tem como não se motivar, né, em continuar. Este ano de 2026, impulsionado que fui pelo nascimento da Ava, minha filha, que aí eu acho que foi realmente o ponto nevrálgico dessa decisão, eu estou um pouco mais tranquilo. Embora o meu tranquilo seja, imagino eu, o normal de uma pessoa nas condições de que quer construir a vida. Então, joguei para o Flávio e para o Lucas a parte tática, para eles cuidarem, eu fico mais na estratégia mesmo. Dou minhas aulas no RD, fico cuidando da comunidade, faço minhas lives quinzenais lá dentro, trocando ideia com a turma. Mas pela primeira vez nos últimos 10 anos, eu estou me permitindo
ter um ano, eu não diria mais suave, mas tentando viver um pouco mais o presente. Seria injusto com o Wesley do passado. Ele ter se ferrado tanto, se exposto tanto, né? Porque a pessoa vê muitas vezes o bônus, mas quando eu tava lá atrás fazendo live para 6 pessoas no Instagram, eu tava me expondo, né? Eu tava sendo zoado. Eu tava sendo olhado e falando, pô, 6 pessoas na tua live, cara, larga disso, vai fazer outra coisa. Então agora olhar eu nessa condição e falar, é uma coisa, mas quando eu tava lá atrás, me expondo, tomando porrada, tomando hate, falando com uma câmera que eu não sabia falar, isso é difícil você falar olhando para um buraquinho assim, né? Falando de conteúdo técnico, o que coloca você no escrutínio público para os seus pares falar que você está falando asneira, tudo isso é exposição. Então eu decidi que em 2026, se eu tivesse naquela loucura que eu estava nos anos anteriores, seria uma traição não só com a minha filha, como com o Wesley passado também. Pra você ter ideia, quando a gente começou o RD, eu lembro que eu comentava com o Lucas isso, cara, eu não conseguia treinar em horário comercial, porque eu me sentia vagabundo. A gente era um dos maiores infoprodutos da internet. Eu lembro até, a minha esposa falava, cara, vai treinar 10 da manhã. Eu me sentia muito vagabundo. Se eu treinasse se às 8 horas eu não estivesse sentada na frente do meu computador, até as 18, se eu fosse treinar em algum momento ali, que não meio-dia, que é o horário do almoço, vagabundo. Claramente eu sou um vagabundo. Sendo dono de uma das maiores empresas da internet, do digital. Então, este ano eu treino às 10 da manhã. Eu saí um pouco dessa paranoia. Mas até ali, e foi muito difícil fazer isso. É uma questão, cara, meu pai, 30 anos da vida dele, eu cresci vendo ele bater ponto na empresa. É uma parada que foi imputada na cabeça, sabe? É muito difícil mexer nisso. Mas esse ano eu decidi que eu vou flexibilizar um pouco essas amarras.